Olá pessoal, nesse vídeo vou comentar um pouco mais sobre a Cosan, se é um bom investimento no longo prazo aí no momento ou não. Então fique comigo no vídeo, pessoal. Saiu uma notícia bem recentemente aí no dia 2/6, na semana passada, onde a Suno menciona aqui que o banco BTG projeta um cenário bem favorável aí para a empresa e uma alta aí de até 96% na cotação da Cosan aí. Na notícia, o banco BTG avalia que, apesar da complexidade do negócio, existe potencial aí de alta de 96%, com indícios de um possível corte de juros no Banco Central e também indicadores aí melhores, né, desempenho operacional, entre outros aí da empresa. A empresa aí está com uma dívida astronômica, né, está com uma dívida aí muito alta aí, e por conta disso o resultado financeiro da empresa está sendo muito machucado, né, eu vou mencionar aí para vocês mais à frente. Então aqui é uma boa notícia, né, com o possível corte de juros aí, a empresa aí pode ter de fato um valor aí, uma valorização bem grande, tá? E por conta dessa notícia aqui, a Cosan teve uma alta aí de 8%, tá? O banco BTG aí fixa um preço-alvo aí de R$30 e menciona aí que o papel pode dobrar aí a sua cotação nos próximos meses. As ações sensíveis às taxas de juros começam a ter aí um bom desempenho ultimamente, na esperança de um ciclo de corte, e eles também acham aí que essa hora também chegou para a Cosan, afirma o relatório aí do banco BTG, onde eles mencionam também que com a aquisição aí de 4,9% da Vale, a dívida da empresa aí subiu de 17 bilhões em 2020 para 33 bilhões aí nesse ano, né? Dívida líquida, tá, pessoal? Tirando o caixa da empresa aí. E é essa estrutura de capital aí, essa dívida, né? E esse investimento aí de 17 bilhões na Vale, que fez com que gerasse aí reticências dos investidores, né? Os investidores ficaram aí preocupados, né, com essas notícias aí de dívida alta, né? A aquisição da Vale e tudo mais. Porém, eles mencionam aqui que essa aquisição da Vale vai ser aí paga com os dividendos, tá? Da Compass, da Raízen e da própria Vale, né, que paga dividendos aí atualmente. E isso deixa aí o banco BTG bem confortável, né, pois não representa aí uma ameaça ao fluxo de caixa da empresa, não sei. Ou seja, esse pagamento aí da Vale vai sair somente dos dividendos, né, e isso já foi concordado aí com os credores, tá, eles mencionam aqui. E a razão do otimismo do BTG para recomendar aí tal ação e uma valorização aí astronômica, né, quase 100% de valorização, é que a desalavancagem aí da Cosan deve chegar a 1,9 vezes EBITDA em 2023 e 1,6 vezes no ano seguinte, não. Ou seja, a empresa vai começar a pagar suas dívidas, né? E muito por conta disso aí o lucro vai começar a melhorar, né? Então o que está aí prendendo a empresa aí a ter aí lucros melhores é essa dívida aí astronômica, né? Vamos mencionar mais à frente aí para vocês. Falando um pouco aqui sobre as empresas aí controladas da Cosan, né? Já que a Cosan é uma holding que é controladora aí de várias empresas, e uma das empresas aí é a Raízen, uma empresa aí excelente, né? Uma das maiores empresas aí do Brasil, que se originou aí de uma joint venture entre a própria Cosan e a Shell em 2011. A Raízen possui um ecossistema integrado e único, está presente desde a produção e processamento de cana-de-açúcar, passando pela produção e comercialização de açúcar e energia renovável. Isso aqui é bem interessante, né? Eu já fiz aí, inclusive, um vídeo da Raízen. Vou deixar na descrição aí do vídeo, caso você tenha mais interesse. E aí, essa entrada aqui em energia renovável é bem interessante para a empresa, né? Já que energia a gente sabe aí que é o segmento aí mais perene da bolsa, né? Que tem aí lucros bem interessantes. Até a atuação no mercado de distribuição de combustíveis com álcool, tá? É uma das maiores produtoras de álcool aí, a Raízen. E também de conveniências, né? Tem mercados aí, tem aquelas lojas de postos, né? Da Shell. E a Raízen, inclusive, fez um IPO aí em 2021, né? Sobre o ticker Raiz 4, uma empresa muito interessante. Onde eles atuam aqui, de fato, ó, na parte de renováveis, né? Que são compostos aí por produção, originação, comercialização e trading de etanol, né? Ou seja, essa equipe seria o principal negócio da empresa praticamente. Produção e comercialização de bioenergia, revenda e trading de energia elétrica e produção e comercialização de outros produtos renováveis, energia solar e biogás, ou seja, a empresa está entrando aí de fato em energia, né? Isso aqui é um ponto bem interessante. Também atua em açúcar, né? E marketing de serviços, que engloba aí lubrificantes, né? E entre outros aí, esses mercados aí que eu mencionei, né? Como o mercado Oxo e as conveniências aí da Shell, né? E esse ponto aqui de etanol, onde a empresa é uma das maiores produtoras do mundo, saiu uma notícia aí bem recentemente, que eu comentei inclusive aí, né, nesse vídeo da Raízen, né? Onde menciona aí que o etanol pode ser utilizado para combustível aí nos carros elétricos, né? Ou seja, isso aqui é um ponto extremamente positivo para a Raízen, tá? Já que carros elétricos aí são o futuro, né? Daqui 10, 15, 20 anos aí a gente vai ter aí, na sua grande maioria, carros elétricos aí rodando no mundo, né? E os carros aí a combustão vão diminuir bastante, né? E isso é um ponto extremamente positivo para a Raízen, né? Já que a Raízen, por ser aí uma grande produtora de etanol, uma das maiores do mundo, vai se aproveitar aí muito disso, com certeza, né? E a Raízen, como está aí dentro da Cosan, né? Ambas aí vão se aproveitar bastante, então é um ponto bem positivo aqui. Outra empresa aí que é controlada da Cosan, a Rumo,
que é uma das empresas aí também das maiores aí de logística ferroviária, independente do Brasil, ou seja, privada, né? Não consegue meter a mão aí o governo, né? Que liga as principais regiões produtoras de commodities agrícolas aos principais portos do país, ou seja, isso aqui já mostra que a empresa aí é um pouco mais commoditizada na Rumo, já que ela depende aí muito do setor agro, né? E o setor agro a gente sabe que é uma commodity, né? Atualmente aí esse setor está aí bombando, né? Porém, pode chegar em algum momento aí que esse setor aí diminua bastante, né? E aí a Rumo pode ser afetada quanto isso. A Compass, que é também outra empresa bem interessante aí no mercado de gás natural, que é uma das grandes empresas do setor, também outra empresa bem interessante. E a Moove também, que é referência em lubrificantes, né, no mundo aí, atua em várias regiões do mundo, né, América do Sul aqui, Estados Unidos, Europa. Prosseguindo aqui com a Cosan Investimentos, que é outra empresa aí que tem uma receita bem pequena, foi criada bem recentemente aí pela Cosan, que tem aí como seguintes ativos: terras, segmentos de gestoras de propriedades agrícolas, né, ou seja, aqui é outra parte de setor agrícola, tá, pessoal? Então, Cosan Investimentos e a Rumo depende muito aí do setor agro, tá? Então tem que ficar de olho nisso. E o que tem que ressaltar também nessas empresas aqui da Cosan é que, como o próprio CEO aí da empresa diz, né, o presidente da empresa, essas empresas aí são meio que irreplicáveis, tá, pessoal? Ou seja, tem barreiras de entrada aí enormes, né? São empresas aí bem interessantes, né, para longo prazo, porém, todas aí são um pouco cíclicas, tá, pessoal? Raizen aí depende do álcool, né, como eu mencionei, cana-de-açúcar, açúcar, tem aí a energia elétrica, né, que seria um setor aí um pouco mais perene. A Rumo depende aí de agro, né, com as suas ferrovias aí. Compass, que trabalha aí com gás natural, né, já não é tão cíclico, né, já que é uma forma aí de energia, né, então é bem interessante a Compass. A Moove aí depende também de lubrificantes, né, então, ou seja, várias empresas aí controladas da Cosan têm aí um segmento um pouco cíclico, tá, então tem que ficar de olho nisso também. Um outro ponto interessante é a receita da empresa aqui, que vale quase 37 bilhões. O EBITDA da empresa aqui só vem aumentando, né, isso aqui é um ponto muito interessante, né, o lucro da operação de fato da empresa aí vem crescendo aí ano a ano, né, a Raizen que ela tem 50%, dividido aí com a Shell, ela tem aqui o seu maior EBITDA, né, na faixa de 3 bilhões aqui. A Rumo tem o segundo maior EBITDA aí, 1,2 bilhões. A Copasa aqui com quase 1 bilhão, né? Então são as três principais empresas aí do segmento da Cosan. A Moove aí representa um EBITDA pequeno, porém é uma empresa que vem crescendo bastante. A Cosan Investimentos, né, com as empresas aí de agrícolas, né, como mencionei, tem aqui um EBITDA interessante também para a empresa. E essa receita crescendo aí ano a ano, a gente pode ver mais a fundo aqui nos resultados aqui do Status Invest, né, da empresa, que a gente vê um crescimento absurdo aqui, ó, de 2020 tinha 13 bilhões de receita para os últimos 12 meses aí, 42 bilhões, pessoal, ou seja, multiplicou aí por praticamente 3 vezes e meia aí, mais ou menos, né, é muito crescimento aí para a empresa. O EBIT da empresa aí, que é o lucro da operação de fato, tá aí crescendo bastante também nos últimos anos aí, a empresa vem aí de EBITs bem interessantes, suas empresas aí subsidiárias vai apresentando bons resultados, né? Porém, o que está pegando para a empresa, pessoal, é a dívida de fato, né? A gente vê o resultado financeiro da empresa aqui, ó, foi de 7,5 bilhões negativos aí, ó. A gente pode ver em 2020, por exemplo, que ela tinha uma dívida menor. E os juros, né? A Selic estava aí em 2, 3%, e por isso não foi tão afetada, né? Ela tinha somente aqui 1,2 bilhões negativos, né? Então, ou seja, 2020, que representava aqui um resultado financeiro negativo de 1,2 bilhões, hoje representa aí 7,5 bilhões, né? Ou seja, crescimento aí de umas 5, 6 vezes, né? A mais, né? Isso está afetando demais o lucro da empresa, né? É muito negativo que esse resultado financeiro, né? E por isso que o BTG aí, com esses cortes de Selic aí que podem acontecer nos próximos meses aí, isso deve melhorar bastante aí a empresa, né? Isso deve diminuir bastante esse resultado financeiro aqui. Porém, a gente pode ver mais a fundo aqui que a Selic aí em 2024 deve bater 10, 2025 9, né? Isso aqui de acordo com projeções do Banco Central. Então, ou seja, daqui 2, 3 anos aí, a Selic aí que representa 14% mais ou menos hoje vai cair para 10, 9, né? E aí, consequentemente, esse resultado financeiro aqui vai cair também. Porém, é muito provável aí que esse resultado financeiro aqui só caia de fato aí em 2025, né? Então, tem que ficar de olho nisso. A empresa vai continuar sofrendo aí, acredito eu, com essa dívida alta aqui. Se a empresa aí não quitar suas dívidas, né? A gente pode ver mais a fundo aqui que hoje a empresa tem quase 70 bilhões de dívida, né? Que está anexada ao CDI, né? Que hoje é 13,75, mais 1,14%, ou seja, quase 15% aí de dívida, né? E ela tem caixa de 37 bilhões, ou seja, uma dívida líquida sobre EBITDA de 1,7 vezes, né? Até que não é tanto, tá, pessoal? Porém, com a dívida da empresa aí de quase 70 bilhões, isso afeta demais, né, o resultado financeiro, já que esses 70 bilhões aqui tem um rendimento negativo, né? É a mesma coisa aí com caixa, né? Esse caixa que ela pode deixar no CDI rendendo, e aí ele renderia aí positivamente 13,75, porém a dívida renderia aí negativamente 15% mais ou menos, né? Ou seja, é esse resultado aqui que tá cagando todo aí a empresa, tá? Então ela precisa aí começar a quitar essa dívida aqui para ter melhores resultados, né? A gente pode ver aqui mais a fundo, ó, que
A empresa tem caixa aí, ó, 36 bilhões no total. Com esse caixa ela conseguiria pagar aí até 2026, 2027 tranquilamente. Então com esse caixa aqui ela conseguiria pagar essa dívida aqui de fato, porém o que está pesando aí é esse rendimento negativo, tá, pessoal? Que faz com que o resultado financeiro da empresa seja muito ruim, né? Então tem que ficar de olho nessa dívida aqui da empresa, né? A gente vê que a empresa vem aí diminuindo essa alavancagem aí, ano a ano. Em 2020 ela tinha 3,2 vezes. E aí, em 2023 aqui já está em 1,7, né? Então ela está diminuindo de fato essa dívida aí. O principal problema é de fato o rendimento aí da dívida negativa, né? A gente pode ver mais a fundo aqui as cotações da empresa, que saiu aqui em 2018 na faixa de 9 aqui, ó, para 26 mais ou menos, tá? Um crescimento aí de 200%. Em 2021 aqui ela cresceu tanto porque o seu lucro aqui foi o maior da história, né? E por isso a cotação cresceu demais, né? E aí em 2022 ela já teve aí resultados bem fracos, né? Se comparar com 2021. E aí em 2023 ela teve no primeiro trimestre aí um prejuízo, tá? Mas porém isso aqui é um não recorrente, tá, pessoal? Então não é para se alertar tanto. Porém a gente vê que a empresa não vende resultados tão bons aqui em 2022 e 2023 também, né? A gente vê que houve crescimento aqui, ó, de 2014 até 2019. Aí 2020 teve o vírus aí, né? Então aqui não conta muito. E 2021 aqui lucros absurdos, aí essa queda aqui, né? Então tem que ficar de olho nessa queda aí. Muito por conta aí desse resultado financeiro, né? Como mencionei, né? Teve uma queda gigantesca aí em 2022 e 2023 deve continuar assim, né? Com lucros mais baixos devido a esse problema da dívida, né? E aí 2021 até 2, 3 meses atrás, ela teve aqui uma queda de praticamente 50%. E aí, desde então, nos últimos 3 meses, aí, ó, a empresa saiu de 13 para os 16, 17 de agora, né? Ou seja, um crescimento aí de 20%, tá? Ou seja, os investidores aí estão começando a ver aí uma luz no fundo do túnel, né, para a Cosan, já que com a Selic caindo, a empresa começa a ter um lucro maior, e aí não é tão afetada, né, então é de se observar aí, de acordo com o BTG também, eles preveem também essa mesma subida aí, né, que já vem acontecendo aí nos últimos meses, tá? E além do banco BTG, o Model Forecast, que é uma casa de análise aí do Status Invest, eles também projetam aqui um upside de 46% para a empresa, um preço-alvo aqui de R$25, né, um valor aí um pouquinho menor do que o BTG projeta, né, que na faixa de R$30 aí mais ou menos, porém é uma upside aí bem interessante para a empresa. Lembrando também que a empresa aí paga dividendos, né, não paga tanto, né, uma média de 2, 3%, tá, porém no futuro a empresa muito provavelmente vai virar uma boa pagadora de dividendos, né? É uma empresa que pagando suas dívidas ela consegue distribuir uma boa parte do seu dividendo, né? A gente pode ver aqui que o payout da empresa nos últimos anos aí é de 50% na média, né? Ou seja, ela tem um payout interessante aí para distribuir para os seus acionistas, né? Então é uma empresa aí para você observar para o futuro, tá? Uma empresa bem interessante aí. Gosto bastante, porém é um pouco cíclica, tá, pessoal? Tem que ficar de olho nisso. E a esses preços de 15, 16 reais aqui, a Cosan, o Banco BTG ainda menciona que a empresa carrega aí um desconto de 20%, tá? Um desconto de holding, né? Geralmente as empresas de holding, elas têm um desconto mesmo em relação às empresas aí diretamente, tá? Já que uma holding geralmente é uma empresa que cuida de várias outras empresas, né? Então essa empresa aí tem custos, né? Tem impostos a pagar. Então o Banco BTG menciona que a empresa está barata de fato, né? Com esse desconto aí de 20%. Porém não é aquele desconto absurdo, tá? Geralmente as empresas de holding aí têm um desconto aí na faixa de 15%, 20%, né? Em relação à empresa, então é um descontinho aí, tá? Então foi isso, pessoal. Cosan é uma empresa bem interessante, né? Com a queda aí na Selic, muito provavelmente a empresa vai começar a destravar muito valor, né? Seus lucros aí vão aumentar, né? E tudo mais. Então é uma empresa aí a ficar de olho. Eu gosto até bastante dessa empresa aqui. Porém, uma empresa aí um pouco cíclica, né? Uma empresa aí que vai depender muito dos resultados aí de commodities, né, em alguns momentos, então tem que ficar de olho nisso. Porém, uma empresa aí que tem tudo para deslanchar no futuro aí, né, uma empresa que vai pagar bons dividendos também no longo prazo aí. Então, uma empresa interessante, gosto bastante. E diz nos comentários aí, pessoal, se você tem aí essa empresa em carteira ou pretende investir aí na Cosan. E fico por aqui, abraço, até a próxima, tchau, tchau.